Muito bem-vindos, amigos, seguindo a nossa sequência de vídeos, este de número 12, o qual nós faremos uma pequena incursão, uma pequena reflexão junto à natureza. Quando nós nos referimos à natureza, nós subentendemos um conjunto de seres, um conjunto de fatores. E culturalmente, nós vamos ver que o ser humano, ele se excetuou da natureza. Como se a natureza estivesse do lado esquerdo e a humanidade e o ser humano do lado direito. Preservar a natureza. Algo que não condiz com o que é a natureza. Então o ser humano tem destruído sistematicamente a natureza. Se nós olharmos para o modelo de urbanização, nós vamos ver que, de fato, o modelo não prevê a integração do ser humano com a natureza. O ser humano destrói e depois faz de conta que se harmoniza por meio dos pequenos jardins, uma árvore aqui, uma árvore ali. Mas longe de ser uma integração e, naturalmente, que o respeito com a natureza. Nós poderíamos falar por horas e horas acerca do que está presente na natureza. O que significa uma flor? O que acontece em termos de bioenergia, em termos de emanações energéticas? Então o passista, nessa visão, e sob uma visão mais ampliada, ele obrigatoriamente deverá se integrar à natureza. Não significa que todos os nossos colaboradores, colegas e trabalhadores passistas, estejam conscientes e logo estejam integrados à natureza. Ao contrário, uma minoria está integrada, vivendo integrada à natureza. E nem poderia ser diferente, porque nós estamos frente a uma cultura que ao longo dos últimos séculos ela buscou afastar-se da natureza como um mecanismo de autopreservação. Muitas as doenças, muitos os fatores de contaminação, muito o desconhecimento sobre o que estava, inclusive uma pandemia que esteve então e tendo como causa os ratos, os piolhos, a falta de higiene, e esses fatores, ratos e piolhos, como os disseminadores de um vírus, ou de uma bactéria, ou de um micro-organismo que produziu então a chamada peste negra. A peste negra, uma pandemia que produziu o desencarne de por volta de 40 milhões de pessoas. Nós estamos frente a uma pandemia e, novamente, a reflexão, e agora mais sutilizada, mas não menos
impactante em termos de mortes. Nós teremos por volta de 40 milhões de mortes ao longo desta pandemia. As mortes, então, espalhadas, somadas a todas as mortes que estão acontecendo junto a todos os países que compõem o planeta. Voltando à natureza, nós vamos ver que passaram-se as décadas, os séculos, e o ser humano, ele ainda não compreendeu acerca do que é a natureza. Assim como ainda não compreendeu o que é Deus. A vida provém de Deus, tudo está em Deus. Deus é amor. Portanto, nós estamos diante de uma tremenda parábola, uma ampla parábola que demanda que nós pensemos. Pensar e sentir. Então o passista, ele foca, ele pensa com a sua mente e ele magnetiza, ele realiza o trabalho propriamente de transferência de energia, ativando a homeostase por meio do seu cardíaco, por meio da sua magnetização emocional. Quanto mais nós nos aplicarmos às orientações dos irmãos incas, assim como da equipe espiritual, mais nós potencializaremos para a nossa força e potência magnética. Vamos lembrar de que a primeira sessão do livro dos Espíritos, ele trata acerca desta pergunta magna: o que é Deus? Que é Deus? Então, como um conceito genérico, Deus, ou esta consciência magna e maior, ela é onipotente, ela é imanente e onipresente. Significa que Deus está em tudo, que Deus está em todos. E vejam que fecha a nossa linha de raciocínio com aquilo que Jesus, na sua pregação, afirmou, de que vós sois deuses. Ou seja, Deus está em nós. Poderia Jesus ter dito: vós, natureza, vós árvores, vós florestas, sois deuses. Obviamente que ele não disse isso, mas poderia ter dito, uma vez que Deus está também nas árvores. Deus é imanente, onipresente, está em tudo e em todos. Ou seja, tudo é Deus. Então é algo para nós refletirmos, para nós meditarmos, para nós nos colocarmos frente a Deus. O Deus em mim que reconhece o Deus em você. O Deus em mim que percebe a presença divina em tudo e todos. Obviamente que nós não vamos convencer ninguém acerca desta maneira de interpretarmos Deus. Lembro que, numa ocasião, convidado por uma professora de uma escola
adventista em Florianópolis para que falasse sobre as drogas, prevenção às drogas para os professores. E lá chegando tive que obviamente, me submeter ao diretor da escola, responsável então pela linha doutrinária daquela escola. Estou dando uma volta aqui porque eu ia numa direção e encontrei uma teia de aranha gigante. Então, sem querer destruir o seu trabalho, a sua teia, vou dar uma volta. Então, o diretor e eu, investido e das melhores intenções, eu falei sobre essa visão holística de que Deus é onipresente, onipotente, do respeito que devemos dedicar a todos os seres, ao amor que devemos emanar para todos os seres. E eis que esse diretor, então, de gravata, muito distinto, recostado numa ampla cadeira, confortável, numa sala de diretor, ele, com ar irônico, disse: então você é desses que pensa que Deus está em todos os lugares, está nas pedras, nas árvores, nos animais. Obviamente que, imaginem vocês o que ele consentiu ou não consentiu. Obviamente que não pude fazer a minha abordagem para aqueles professores, porque iria contra a linha doutrinária daquela religião, os adventistas, e as suas pregações. Nós seguimos em meio à natureza, e deixamos então para esse vídeo de número 12 esta reflexão acerca do que nós entendemos, de como nós estamos interpretando para o que é Deus. Nessa linha de raciocínio acerca do que seja Deus, estamos nós, os seres humanos, incluídos. Vós sois deuses. E isso está relacionado então com o nosso trabalho de passe. Então vamos imaginar nós deuses, nós passistas, nós com uma propriedade divina em nós, de que maneira que nós então habilitamos para esta característica divina e transferimos isto para o nosso paciente. Vamos lembrar de uma outra passagem muito interessante que também é profundamente reflexiva, quando diante de um curado Jesus disse: não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Então, na sequência dos nossos vídeos, o de número 13, nós vamos abordar acerca deste dito crístico e o seu significado, segundo a nossa, obviamente, forma de interpretação. Um abraço fraterno e até o nosso próximo vídeo.